do Senhor para a sua vida e para a sua história. Queridos, nós temos um Deus que muda a vida das pessoas e transforma completamente a história das famílias. E Deus quer transformar a sua história, amém? Amém. Deus quer mudar completamente o seu nome. Na palavra de Deus nós vemos muitos homens que tiveram seus nomes mudados. A gente olha ali, primeiro é o Abrão. Abraão significava pai elevado. E Deus, Abrão significa pai elevado. Abraão significa pai de multidões. Pai de multidões. E a gente vê Jacó. Jacó significa usurpador, aquele que segura o calcanhar, aquele que é o trapaceiro. E Deus visita poderosamente Jacó e transforma e muda o nome dele para Israel, que significa príncipe de Deus. Nós vemos já nos evangelhos Simão, que era um pescador, discípulo de Jesus, que significa inconstante, significa aquele que ouve, aquele que é passivo. E Deus chega para ele: Simão, você vai ter o seu nome trocado, mudado. Você vai ser chamado Pedro. Você não vai ser mais inconstante. Você vai ser o que? Rocha, firme. Você vai ser pedra. E Deus chega também para Saulo e diz: Saulo significa grande. E ele era essa pessoa. E Deus fala para ele: você vai se tornar Paulo, pequeno. Eu quero te tratar nessa questão. É isso que Deus faz. Deus muda os nossos nomes, muda a nossa história. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a tua história. Não importa em que situação, em que momento você esteja vivendo, o que importa é que nós temos um Deus que é poderoso para mudar completamente a sua história. A partir de hoje, todos esses homens tiveram algo em comum. Eles tiveram um momento de crise, um momento desesperador na vida desses homens. E algo comum que aconteceu logo em seguida foi uma visitação do Senhor. Todos eles foram visitados pessoalmente pelo Senhor. Pessoalmente. Deus apareceu a eles. Deus visitou. Deus ouviu o clamor desses homens e foi até eles e mudou a vida desses homens. E Ele quer fazer isso com você. Quer fazer isso comigo. Ele quer se apresentar a nós. Ele quer fazer isso. E aqui em Jeremias, existe um momento em que Jeremias estava encarcerado. Não precisa abrir ainda, isso é uma introdução, isso não é um texto básico, mas Jeremias diz que ele, em certo momento, ele estava encarcerado. Ele estava encarcerado pelo rei Zedequias, que era o rei de Judá, e o motivo dele estar preso era profetizar algo de Deus, falar aquilo que Deus queria falar para o povo. E a sentença de Deus, não do Jeremias, era: esse povo, o povo de Israel, vai ser dominado pelo rei da Babilônia. E o rei Zedequias, chateado com isso, por essa profecia contra os seus interesses, disse: você vai ficar preso na casa da guarda. E lá, preso na casa da guarda, o Senhor visita Jeremias com palavras de ânimo, com palavras de esperança, dizendo para Jeremias: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e poderosas, as quais você não conhece. Quantos aqui estão precisando ouvir dessas coisas grandes que você não conhece? Amém. Queridos, eu estou precisando. E o que o Senhor falou para Jeremias no momento em que ele estava preso era: clama a mim
precisamos conhecer o que Deus tem para a sua vida. E isso necessita de um clamor, uma súplica, você suplicar. E aí eu gostaria que você fosse ao texto que a gente vai meditar hoje, a respeito de uma mulher pagã, que não era de origem judia, mas que com certeza passou os olhos por esse texto de Jeremias e começou a clamar, começou a suplicar, começou a colocar-se diante de Jesus e dizer: filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí nós vamos lá para Marcos, vamos começar em Marcos capítulo 7, versículo 24 ao versículo 30, fala aqui de uma mulher que muitos já ouviram falar, já leram, mas sempre que a gente olha esse texto, ouve novamente, Deus tem algo diferente para falar conosco, amém? Eu gostaria que nós pudéssemos meditar na atitude dessa mulher. Marcos 7, 24. Eu vou ler as duas passagens que falam desse momento com essa mulher, que fica em Marcos 7, 24 e Mateus 15. Vamos lá então. Primeiro em Marcos 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então lhe disse Jesus: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos ler então essa mesma história aqui no Mateus 15, 21. Acompanhe Mateus 15, 21. Essa mesma passagem, ao olhar de Mateus, no relato de Mateus, ele retrata da seguinte forma: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande
sua filha ficou sã. Amém? Queridos, esse relato está em Mateus, está em Marcos, está na palavra de Deus, porque é um relato que podemos ler a qualquer momento, que esse relato expressa a situação em que nós estamos vivendo, viveremos ou já vivemos. É um momento em que uma circunstância deixa uma mãe desesperada, que deixa uma mãe querendo resolver aquilo que o seu filho está vivendo. Nós vemos uma mãe com uma filha endemoniada. A minha filhinha está com demônio. A minha filhinha precisa ser liberta. Ela está presa. Ela está presa. E a palavra diz que Jesus, ele saiu da região ali da Galileia, a região, do território judeu, e foi para um outro lugar. Esse lugar era fora da região ali, dos judeus. Era uma região de Tiro e Sidom. E essa região era uma região que tinha um povo que trouxe o Deus Baal para Israel, para que Israel o adorasse. Era uma região que, em tempos passados, se juntou com os inimigos de Israel contra Davi e Salomão. E Jesus sai do lugar onde ele estava e vai para essa região. E essa região era fora ali daqueles limites. E o intento de Jesus era: vou descansar um pouco, vou ter um tempo com os meus discípulos para ministrar com ele, porque lá o pessoal não me conhece. O pessoal não vai fazer esse alvoroço todo que estão fazendo aqui. Então as multidões têm me apertado, têm estado comigo, eu tenho disposto o meu tempo para estar com a multidão, e eu vou sair um pouco. Era costume de Jesus, ele sair um pouco daquele tumulto para ter um tempo a sós com Deus e ter um tempo a sós com os seus discípulos. E a intenção dele era essa. Quando ele chega lá, uma mulher com uma necessidade encontra com ele e começa a suplicar. Suplicar é você pedir insistentemente. Suplicar é você não parar de pedir até que o seu desejo, sua necessidade seja atendida. Suplicar. Ele encontra Jesus, encontra essa mulher suplicando para ele: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Queridos, era uma mulher que tinha uma realidade totalmente diferente dos judeus. Ela era totalmente fora dos costumes culturais, religiosos e morais. Aquela mulher era considerada impura, era uma pagã, uma pessoa que não era judia, não fazia parte dali. E ela sabia muito bem disso. Ela era impura, e o impura não podia ter contato com um devoto judeu, muito menos com um rabi. Fato é que os discípulos mesmo estavam de despédia, você não tem nada a ver com ela, você não veio para ela, você veio para os judeus, você não tem como atender essa mulher, você não tem como dar resposta para ela. Mas a palavra diz aqui que não existia uma exclusividade para com os judeus. Jesus disse aqui que havia o quê? Uma preferência. Quando ele dá as instruções para os 12, ele diz ali em Mateus 10, versículo 5, que Jesus envia os 12, dando as seguintes instruções: não tomei rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os discípulos tomaram essa palavra, eles mudaram um pouquinho, tiraram preferência e colocaram exclusividade. E não foi isso que Jesus disse. Jesus não falou que
a palavra do Evangelho, as boas novas, eram exclusivas para os judeus. Era de preferência. Até um determinado momento, a preferência era para os judeus. E Jesus, no final, né, de Mateus, ele diz: ide, fazer discípulos de todas as nações. E aqui nós vemos os discípulos tentando conter essa mulher, conter esse suprimento dessa necessidade. E nessa clamor, nessa súplica dessa mulher, ela diz: Senhor, filho de Davi. Filho de Davi é um título messiânico. E ela, não sendo judia, não sendo do povo judeu, ela já tinha um entendimento: Senhor ungido, tem compaixão de mim. Tu és o Senhor, tu tens poder, tu és ungido que veio com um propósito, e tu podes ter compaixão de mim. Você pode entrar no meu lugar. Compaixão é você ocupar o lugar de uma pessoa, você entrar no sofrimento de uma pessoa. Essa mulher, ela foi a primeira pessoa aqui nos evangelhos que entendeu realmente o propósito de Jesus, o ungido. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu estou com uma situação, a minha filha está horrivelmente endemoniada, ela está terrivelmente encarcerada, ela está terrivelmente presa, eu estou padecendo. Vocês notam aqui que é uma mãe desesperada pelo seu filho. Tem um pastor chamado Tim Keller que ele disse que existem 4 tipos de pessoa: aquelas pessoas comuns, os corajosos, os heróis e os pais. Pai é um tipo de pessoa que não sabe do que é capaz, até que seja provado, até que precise. Um pai descobre que tem forças além daquela que imagina quando seu filho está em perigo, quando seu filho precisa de ajuda. Hoje, de manhã, a gente estava fazendo uma trilha, a gente andando na trilha, estava eu, o Bruno, o Robson, o Samuel, o Pedro e o Benjamin. E estavam na trilha, na floresta assim, na trilha, e a trilha não teve nada. E a trilha, cara, tipo passeio de Everest. E a trilha não termina. E a trilha vai, a gente brincando. E Benjamin, tem onça, tem jacaré, tem isso, tem tubarão voador. Tem. Vamos lá, mas a gente não vai fazer bolão e tal. E determinado passou assim na minha cabeça: gente, se aparece um animal aqui, mas as crianças pequenas, na minha mente, sinceramente, na minha mente vinha o seguinte: eu vou ter que me lançar na frente desse animal para ter que defender essas crianças. No estilo Davi. No estilo Davi, no estilo Sansão, na mão. Porque isso é o instinto de quê? De pai. Mas você vai conseguir? Eu não sei se eu vou conseguir, mas que eu vou. Então, querido, pai é aquele que vai onde ele não sabe que consegue, mas ele vai. E aqui nós temos esse tipo de mãe, uma mãe corajosa, uma mãe que não abre mão de tudo que ela tem para ir de encontro à necessidade de um filho, de uma filha. Ela está aqui, não se importando com o aspecto religioso, cultural, de impureza. Eu sou impura, não posso tocar, não posso falar com um rabi. Eu não quero saber disso. Eu vou lá. Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus ficou mudo. Jesus não respondeu ao clamor dessa mulher. Jesus ficou calado. Você já esteve diante disso? Você clamando e suplicando, Jesus calado? Aqui estava Jesus.
aparentemente indiferente, calado, né? Injusto, né? A prioridade não é para você, a prioridade é para os judeus. Você está pedindo para a pessoa errada, será que ela se enganou? E está aqui Jesus e os discípulos, né? Sem saber de onde que eles vieram, do que eles eram feitos, também rejeitaram. Despede, pois vem clamando atrás de nós. Despede-as, né? Manda ela embora. Você não pode ajudá-la, ela não é da nossa religião. Despede. E aí Jesus diz no versículo 24, ele diz: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Queridos, ela já tinha dito: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Já ela tinha sido rejeitada pelo silêncio de Jesus e pelas palavras dos discípulos. E depois Jesus ainda fala com ela, foi rejeitada em alto bom som pelo próprio Jesus: eu não vim para você, eu vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. E ela se prostra diante dele e diz: Senhor, socorre-me. Socorre-me. A palavra diz ali, antes dela suplicar, ela o adorou, como ela fez a primeira vez: Senhor, filho de Davi. Na segunda vez ela disse: Senhor, eu te adoro. Se prostrou ali e disse: Senhor, socorre-me, socorre-me. Eu preciso do teu poder sendo manifestado na minha vida. E aí Jesus fala e descreve em poucas palavras aqui uma parábola. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Talvez essa expressão, até aqui você possa ter que considerar essa expressão como uma expressão de insulto. Não é bom lançar pão aos cachorros, aos cachorrinhos. Queridos, existia uma diferença entre os gentios e os judeus. Os judeus consideravam os gentios como cães, animal, impuros. E não é o cão que a gente vê no dia de hoje. No dia de hoje, o cão é tratado como membro da família. Eu já vi isso aí, né? Os nossos proprietários de cães aí, né? O Brad, não pode fazer pré. O Brad pode me morder lá, dedão até o fio de cabelo. Se eu dou um chute nele, acabou minha. Mas hoje os cães realmente são tratados de maneira diferente, tem mais regalias. Mas ali naquele tempo não, o cão era cão imundo, cão pulguento, cão vira-lata, era cão que ninguém queria nada com ele. Então Jesus estava dizendo aqui, ele amenizou, ele não chamou de cão, ele chamou de quê? Filhote de cão, chamou de cãozinho, cachorrinhos. Então ele estava dizendo ali para aquela mulher: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Queridos, essa resposta aqui foi uma das respostas mais surpreendentes e mais reveladoras que existe no Evangelho. Essa mulher está dizendo aqui: eu sei que existe uma hierarquia, que primeiro os filhos, depois os cães, mas se sobrar migalhas caindo na mesa de vocês, essas migalhas serão suficientes para que eu seja suprida. Queridos, nós estamos falando aqui de um momento, esse texto está encravado aqui entre duas situações.
de multiplicação dos pães, a primeira multiplicação e a segunda multiplicação. E a gente tem esse texto. Os discípulos, eles se fartaram na primeira multiplicação. Eles tinham pães, não só para suprir a necessidade de todos aqueles milhares de pessoas, como aqueles pães que sobraram. E aqui nós temos uma mulher querendo o quê? Migalhas. Migalhas. Essas migalhas seriam suficientes. Essas migalhas seriam tudo o que ela precisava. Ela precisava de migalhas. Ela está dizendo aqui, sim, eu sei. Eu não estou sendo insultada nem ofendida porque você me diz que primeiro tem que ser, né, os filhos, para depois as migalhas serem dadas aos cães. Eu sei disso. Eu sei, eu compreendo. Eu não sou da nação de Israel. Eu não adoro o Deus dos israelitas. Sei que não tem lugar a essa mesa. Eu aceito esse fato. Mas eu sei que as migalhas que caírem dessa mesa vão ser suficientes para a minha filha, para a minha história ser mudada. Essas migalhas, ela está sim travando uma batalha com Jesus. E essa batalha de uma maneira muito respeitosa, a mais respeitosa possível. Ela está dizendo aqui, suplicando: Jesus, se o Senhor tem essa possibilidade, o Senhor pode fazer isso na minha vida. Eu sei que eu não mereço. Ela está dizendo em alto e bom som: Senhor, dê-me aquilo que não mereço, com base na sua bondade. Ela não está dizendo como muito: Senhor, dê-me aquilo que eu mereço, com base na minha bondade. Ela não disse isso. Ela entrou num lugar que é o lugar em que nós, como filhos de Deus, precisamos entrar. Não é clamar e suplicar a Deus aquilo que nós merecemos pela nossa bondade, pelo aquilo que nós fazemos. É clamar ao Senhor: Senhor, dê-me aquilo que eu não mereço, com base na tua bondade. Na tua bondade. Porque o Senhor pode ter compaixão de mim. O Senhor pode entrar no meu lugar. O Senhor pode fazer aquilo que eu não posso fazer. O Senhor pode realizar essa cura que ninguém pode realizar. É o Senhor. É o Senhor. Se ao menos cair um pouco dessa migalha, eu poderei me alimentar, eu poderei me saciar. Querido, essa mulher entendeu mais do que os próprios discípulos que estavam ali com ele. No único momento, não sei quantas, se nós contabilizarmos esse bate-papo aqui de Jesus com essa mulher, daria uns 5 minutos, né? 3 perguntas e 3 respostas, uns 5 minutos, 10 minutos, ele conversando com essa mulher, e essa mulher entendendo completamente o propósito de Jesus, muito mais do que os próprios discípulos, muito mais do que aqueles que estavam andando com ele há não sei quanto tempo. Aquela mulher entendeu que aquele era o Filho de Deus, aquele era ungido, aquele que podia mudar a circunstância da filha dela, da família dela, da vida dela. Ela compreendeu isso, ela entendeu esse fato. Ela não fez uma assertiva sem direitos, mas ela colocou algo que ela entendia que ela não tinha direitos naturalmente, mas ela sabia que no céu ela tinha direitos, porque o ungido do Senhor, o próprio Jesus, estava ali naquele lugar e podia fazer aquele milagre. E a palavra de Deus continua dizendo que Jesus disse para aquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Essa mulher recebeu um elogio do próprio Jesus, dizendo: grande é a tua fé, grande é a tua fé. Ela ouviu e leu, né? Ela com certeza ouviu na palavra de Deus sendo dita, algo que o próprio Jeremias escreveu,
dizendo ali em Jeremias 33:3: clama a mim, suplica a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Clama a mim. Aqui, queridos, nós vemos um paralelo entre aquilo que Deus falou para Jeremias e aquilo que essa mulher falou para o próprio Jesus. Eu irei suplicar, eu irei clamar, seja uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias, porque eu sei que o Senhor irá me anunciar coisas grandes, ocultas, que eu não sei. Eu não sei como resolver o problema da minha filha, eu não sei como resolver o problema da minha casa, eu não sei como resolver as circunstâncias do meu casamento, eu não sei. Senhor, tem compaixão de mim, eu sou limitado. Senhor, eu tenho meus limites. Senhor, eu não sei a saída, eu não tenho como responder aquilo que está sendo perguntado, eu não sei, tem compaixão de mim. Eu gosto muito dessa palavra compaixão, porque ela fala de você entrar no lugar da pessoa, no sofrimento da pessoa, você sentir. Tem uma coisa que eu vou falar, né, com o Will, eu estou compadecido da tua situação, outra coisa é eu viver a situação dele. E aqui essa mulher está dizendo para Jesus: Jesus, vem viver a minha circunstância, vem passar o que eu estou passando. Jesus, tem compaixão de mim, entra no meu lugar. Se você estivesse no meu lugar, você saberia o que é isso que eu estou passando. Você não já falou isso para alguém? Dizer: vem, entra aqui, né? Viver. Tem até um ditado que o pessoal fala, né? Falar de mim é fácil, mas difícil é ser eu. Queridos, essa mulher está dizendo: vem, Jesus, vem cá, entra no meu lugar, entra, vai ser mãe, pai de uma filha endemoniada, entra, vem cá, passa a viver todos os dias, à noite, dormir com uma pessoa que não consegue dormir, viver com uma pessoa que é dominada, encarcerada todos os dias por um demônio. Aqui essa mulher estava dizendo: a minha filha tem um demônio, ela tem um demônio, Você conhece o que é uma pessoa endemoniada? Você conhece, talvez você já até foi essa pessoa. E aí essa mulher está convidando Jesus: Jesus, vem cá, entra no meu lugar, tem compaixão de mim. E Jesus inicialmente mostra assim uma indiferença. Jesus provoca essa mulher até o extremo. Ele diz: não. Primeiro com silêncio, segundo com a palavra aqui dizendo: não é lícito fazer isso. E essa mulher está ali. Senhor, socorre. E ela, o sentimento que há no coração dela não é de ingratidão, não é de repulsa, não é de indiferença ou não crer que ele pode. A palavra diz que ela adorou, ela considerou que ele poderia ser esse que poderia fazer o milagre. Ela o adorou. E a palavra diz aqui que ela entendeu desde o início que Jesus tinha esse poder e quem ela era. Talvez você esteja num lugar que esteja muito orgulhoso pelos seus feitos, pelo que você é, pela sua capacidade. E talvez você esteja no extremo, você esteja totalmente achando que você não merece nada, que você não faz parte do projeto de Deus. Essa mulher entendeu
Queridos, muitos homens e mulheres têm se perdido nesse lugar. Muitos têm achado que é pelo que faz, pelos seus feitos, que conseguem o apoio ou conseguem a graça de Deus. A graça, a palavra já diz, é um favor imerecido. Você não precisa ser para você ter algo do Senhor. Você precisa entender o que essa mulher entendeu. Eu não sou merecedor, mas apesar de eu não ser merecedor, eu sei que tua bondade pode me alcançar. A bondade do Senhor, ela alcança as nossas vidas, como alcançou sobre a vida dessa mulher. Essa mulher, como eu, como você, ela é contemplada pelo aquilo que o Senhor estabeleceu. Eu vim para aqueles que estão cansados, eu vim para aqueles que estão sobrecarregados, eu vim para aliviar, eu vim para ser um escape para qualquer circunstância da sua vida. Eu vim. Existe um versículo aqui, uma passagem, eu gostaria que você abrisse para a gente orar. Em Isaías 57, versículo 15, estava olhando e lendo essa passagem ministrou muito ao meu coração, porque essa passagem diz sobre quem Deus é e quem nós somos. No versículo 15 do Isaías 57, a palavra diz: porque assim diz o Alto, o Supremo, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face, indignei-me, mas rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Tendo visto os seus caminhos, e o sararei. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber os que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. O Senhor tem essa palavra para a igreja dele. O Senhor tem essa palavra para a minha vida e para a sua vida. Ele habita lá no alto e sublime trono. E ele também habita aqui entre os contritos e abatidos, para renovar e animar e nos dar força. Ele nos dá força, porque se ele se indignasse conosco ao extremo, ele iria eliminar a nossa vida. O fôlego que há em nós acabaria. Mas a palavra diz que ele não fará isso. No momento em que nós o buscarmos, ele diz aqui nessa palavra: tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aqueles que choram, aqueles que clamam, aqueles que estão buscando, suplicando, como essa mulher fez, como o Senhor Deus disse para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim. Foi o que essa mulher fez. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé.